bem-vindo aqui no canal e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma função específica lá da plataforma Profit Chart, que são as funções de Candlestick e que vai poder identificar aí alguns padrões gráficos. Então, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês a função que trata ali especificamente dos 3 soldados brancos e 3 corvos negros. Então, com essa função ali do Profit Chart, eu vou mostrar como que a gente consegue visualizar e identificar mais facilmente esses padrões, seja em dados passados quanto ali em tempo real para diferentes ativos. Então, é um código relativamente simples e essa ferramenta ela oferece essa opção da gente destacar com cores ali, o que vai facilitar essa identificação. Então, a gente consegue configurar também alertas, identificações visuais para receber ali as notificações em tempo real quando esse padrão acontece, ou, por exemplo, fazer pesquisas em vários ativos para poder saber em qual deles esse padrão gráfico está acontecendo naquele momento, naquele exato momento. Então, auxilia muito a tomada de decisão, né, não mais bem informada, mas mais precisa, né, em tempo real, e você também consegue adaptar ali e utilizar, por exemplo, para outras estratégias, o que é bem interessante. Então, dar essa autonomia aí para você fazer essas modificações. Mas antes da gente aprofundar nessa compreensão da função, utilizar ela efetivamente, eu já quero te convidar a deixar o seu like aqui no vídeo e se for útil para você, já se inscreve no canal, porque tem sempre conteúdo aí de valor nesse sentido, toda semana aqui no canal. Então, vamos lá entender essa função e qualquer dúvida, gente, só deixar aqui nos comentários que eu tô sempre respondendo, tá bom? Então, vamos lá. Antes de nós analisarmos o código em si, é importante entender em primeiro lugar como é definido esse padrão. Então, a gente vai analisar tanto os 3 soldados brancos, que é esse código, quanto os 3 corvos negros, tá? Se a gente vier aqui na função de Candlestick, a gente vai encontrar aqui, ó, identifica a ocorrência de 2 tipos de candles, né? 3 soldados e os 3 corvos negros. E entrega aí um resultado do tipo inteiro. Mas antes da gente analisar esse código, vamos entender o padrão. Em termos dos 3 soldados brancos, ele ocorre em uma tendência de baixa. Então, aqui, por exemplo, ó, tem uma tendência ali de baixa. Depois, formam 3 candles consecutivos, 3 corpos longos e brancos. Então, aqui, né, ó, 3 candles consecutivos. Aqui ele já coloriu de verde, identificando o padrão. Então, cada candle ele fecha próximo da sua máxima, então o pavio superior é quase inexistente ou bem pouquinho, bem curtinho, o que demonstra essa pressão de compra crescente. E a abertura do segundo candle e do terceiro aí no caso, deve estar sempre contida dentro do candle anterior. Então, vai estar sempre dentro do candle anterior essa abertura. E esse padrão ele sugere uma mudança de tendência de baixa para uma possível reversão de alta, né, com os compradores assumindo aí o controle. Já por outro lado, o padrão 3 corvos negros é o oposto. Então, aqui a gente tem as condições, olha. É bem semelhante, mas o oposto. Ele ocorre na tendência de alta. Nesse padrão, os 3 candles consecutivos têm os corpos longos e pretos, no caso, fechando próximos das suas mínimas. Então, o pavio inferior é bem curto ou inexistente. E a abertura, né, do caso do segundo e terceiro candle, assim como nos 3 soldados brancos, também vai estar dentro do corpo do candle anterior. Cada candle ele vai demonstrar uma pressão de venda crescente. Claro que a gente tem que analisar, né, junto com outros indicadores, o contexto, o suporte, resistência, mas de modo geral, essa é a ideia, é o fundamento desse padrão de candle. Em termos do código agora em si, o código ele possui basicamente 2 parâmetros que são aplicados da seguinte forma. Então, aqui a gente tem a função, como eu disse, que vai retornar um valor inteiro. E aí, ó, em termos do código, a gente precisa definir o seguinte, esses 2 parâmetros aqui. O que eles representam? O primeiro é o comprimento e o segundo é a porcentagem. Então, o comprimento, esse parâmetro ele vai indicar a quantidade de barras que serão utilizadas para calcular o tamanho médio do corpo de cada vela. Então, esse tamanho médio aqui. O tamanho do corpo de uma vela é a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento. Esse é o corpinho da vela. Então, esse valor aqui que a gente indicar, 14, por exemplo, vai representar 14 períodos, a média do corpo de 14 períodos anteriores para poder definir aqui
o corpo médio que vai ser considerado. Ou seja, né, o valor médio ali do comprimento que vai determinar quantas barras vão ser calculadas para o cálculo desse tamanho médio. Já no caso da porcentagem, né, desse segundo valorzinho aqui, o que a gente vai ter? Esse parâmetro ele representa a porcentagem, ou seja, o limite utilizado para identificar os padrões gráficos específicos, tanto os 3 soldados quanto os 3 corvos negros. No caso aí desse código fornecido, essa porcentagem ela é aplicada em relação à diferença entre o preço de fechamento, então aqui ó, o preço de fechamento e a máxima, ou no caso oposto, que seria ali para os 3 corvos negros, seria o preço de fechamento e o preço mínimo, essa diferença. Então, essa porcentagem, ela determina o limite para considerar se a formação gráfica ocorreu ou não. Então, basicamente, aqui o que a gente fez foi declarar uma variável, cria uma variável que armazena a chamada função que nós vimos aqui, e depois a gente define esses parâmetros, dada essa variável. Ou seja, então essa função ela é responsável por identificar os padrões dos 3 soldados brancos, ou né, dos 3 corvos negros também, com base no tamanho médio do corpo das velas e na porcentagem limite estabelecida. Então, a seguir aqui há uma regra de coloração que, se o padrão identificado, então os 3 soldados brancos, for igual a 1, ou seja, se atender aos critérios especificados, ele vai ser 1, senão vai ser 0 caso contrário. Se identificar, portanto, então se esse padrão for igual a 1, então pinte ali o gráfico de verde, o que foi que aconteceu aqui. Então, a gente executa aqui o código, né, ó, executar esse código, e aí automaticamente ele já vai mostrar pra gente vai pintar de verdinho quando acontecer esse padrão. Certo? Quando ele não pinta porque não ocorre, né, esse padrão. Da mesma forma, se os 3 corvos negros for igual a 1, ou seja, se identificar esse padrão, a barra vai ser pintada de vermelho. Então, aqui é para backtest, né? Então, no caso aqui, ó, pintou de verde é porque identificou ali os 3 soldados brancos, conforme os padrões que nós estipulamos. E assim ele vai mostrando aqui pra gente, na carteira do IBOV, tá? Mas aí você consegue selecionar qualquer ativo aqui. Depois essa parte do código select é justamente o screening que a gente vai usar para identificar onde esse padrão gráfico está acontecendo nesse exato momento, em quais ativos. Então, para isso a gente vai abrir lá estratégias de screening, mas antes vamos entender como que funciona esse código aqui, ó. Se você vier em funções e screening, você tem essa função select. A descrição é justamente seleciona um ativo para mostrar no screening. Então, é a mesma lógica aqui da coloração. Se identificar os 3 soldados brancos, ou seja, se esse código for igual a 1, quando você identifica esses padrões pré-estabelecidos aqui em cima, então select. E a mesma coisa, se identificar os 3 corvos negros, ou seja, for igual a 1, então select. E aí, ó, é a funçãozinha aqui, a gente vai lá em estratégias e screening, vai abrir essa aba aqui, e a gente vai selecionar, vou fechar esse daqui, e a gente vai selecionar o filtro, que é justamente a estratégia que a gente acabou de editar ali no editor de estratégias, a periodicidade, vou colocar aqui 5 minutos, o ativo que a gente vai estar trabalhando, por exemplo, o IBOV ou qualquer um dessa lista de ativos, e depois aplicar. Mas como que eu selecionei aqui o filtro? Você vem aqui em filtro, seleciona a estratégia. Então, por exemplo, aqui, dos 3 soldados brancos, essa é a estratégia que a gente está trabalhando, né, ó. É o códigozinho. Então, você vai selecionar e ok. Pode ficar assim. E aí, você tem o filtro aqui, só aplicar. Bom, nesse caso, não tem nenhum ativo nesse exato momento acontecendo aí na carteira do IBOV para esse padrão que a gente definiu. Mas eu vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês, só para vocês terem uma noção de como que seria. Eu tenho um outro código aqui para o Doji, que também é bem simplesinho, tem até aqui no canal vídeo para explicando esse outro código, mas para a gente ver, ó, para o Doji já tem. Então, vamos... essa lista aqui, no caso,
são todos os padrões que estão acontecendo no doji, só para vocês entenderem, já que os 3 soldados brancos não tem agora acontecendo. Mas então você vai arrastar aqui para a lateral e olha só, o dojizinho aqui, esse padrão gráfico. Tá? Então, essa lista são todos os ativos que estão sendo constantemente atualizados. Lá para os soldados, os 3 códigos, quando a gente aplica, ele não encontrou. Então, não tem ativos nesse momento acontecendo ali para aquele padrão gráfico. Mas só para vocês entenderem como que funciona. Lembrando que o Profit ele fica constantemente atualizando essa lista, né? Uma vez que o ativo ele pode atender esse critério agora e depois ele não está mais validado. Então, quando a gente trabalha com códigos muito complexos, esse volume de dados que o Profit tem que atualizar constantemente também é muito grande. A gente consegue também colocar a função alert, que é para emitir alarme. Eu vou deixar como sugestão aqui no vídeo, no final desse vídeo, para você aprender a fazer também. É bem simples, ao invés de você colocar a função select, você usa a função alert. Tem vídeo aqui no canal de funções específicas para você aprender a utilizar os alertas e potencializar os seus códigos e as funcionalidades aí do Profit. Se você gostou, contribuiu aí para você, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Eu te vejo nos próximos vídeos e até lá!